queria estar falando um pouquinho a respeito de como agradar a Deus. Como nós podemos agradar o Senhor. Isso é possível? É possível nós, como seres humanos, falhos que somos, será que é possível agradar a Deus? Então eu quero começar mostrando o maior exemplo, que é Jesus. Convidar os irmãos a abrir a Bíblia em João, no capítulo 8, no verso 29. Eu quero ler para você. João 8, 29 diz: E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. E Jesus completa dizendo: porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então Jesus, na sua humanidade, todo esse tempo que ele teve na terra, ele foi humano, tão humano quanto eu, quanto você. Ele mostra aqui como nós devemos fazer. Então, como também podemos agradar o Senhor? Se Jesus pode, se Jesus conseguiu, como nós podemos agradar o Senhor? Então eu quero dar algumas sugestões para vocês de como fazer isso. E a primeira, eu vejo que é assim, nós devemos fazer uma análise da nossa vida. Devemos fazer uma análise da nossa vida, pensarmos naquilo onde estamos errando, que nós temos feito de errado, que você acha que não agrada a Deus. Porque você sabe quando nós fazemos coisas erradas e isso desagrada o Senhor. Você sabe, eu sei. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é uma análise da nossa vida. Pessoal, você faz uma análise da sua vida e veja o que você tem feito que desagrade o Senhor. O que você tem feito que desagrade o Senhor? Então, para agradar a Deus, precisamos de arrependimento e confissão. Precisamos nos arrepender. A segunda coisa que eu vejo também que nós devemos fazer para agradar a Deus é lermos a palavra. A Bíblia é o nosso manual, devemos seguir aquilo que tem na palavra. Então, você quer agradar a Deus? Faça uma análise da sua vida, veja o que está errado e conserte diante de Deus. Veja onde você está falhando. Se é algum desvio de caráter, ou se você de repente é uma pessoa que compra e não paga, você é uma pessoa que tem o coração mágoas de pessoas, não consegue perdoar, eu não sei. Você tem que fazer essa análise da sua vida. E a segunda coisa é se colocar diante de Deus, diante da palavra de Deus. E olha só, quero ler aqui Josué capítulo 1. Josué 1:8. É maravilhoso. Nós temos que fazer algumas coisas. Mais uma vez, irmãos, nós temos que tomar algumas atitudes, umas atitudes que venham agradar o Senhor, porque é possível, é possível. Olha só, Josué 1:8, muito conhecido. Fala assim, olha: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha só que palavra maravilhosa. Então nós temos que ter essa análise da nossa vida e nós temos que ir para a palavra para saber o que nós devemos fazer, como devemos fazer. Às vezes pessoas chegam para mim e falam: como que eu me coloco diante de Deus? Olha, a Bíblia fala em Mateus 6 que para você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar em secreto ao Senhor. Não precisa ter regras. É só você rasgar o seu coração diante dele. Ele sabe, ele te conhece, ele que te formou. Então você deve fazer isso, se você quer agradar o Senhor. Então tenha essa análise e se mergulhe na palavra para saber o que fazer. E se você não souber o que fazer diante de Deus, vá para a palavra. Leia a palavra, que ela vai te inspirar a estar diante de Deus para saber o que falar para Ele. Porque Ele é a palavra é Jesus. É maravilhoso. A palavra de Deus sempre vai nos dizer em que precisamos melhorar para agradar a Deus.
palavra de Deus sempre vai falar para nós. Isso é fantástico. Uma outra coisa também que eu vejo é pedir perdão mesmo dos nossos pecados, se arrepender daquilo que nós fazemos para agradar a Deus. É só se rasgar o coração diante do Senhor. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. O pecado é o que nos afasta de Deus. Deus, ele não consegue chegar perto de nós se nós tivermos pecado. Então, ele quer se aproximar de nós, mas nós temos que nos livrar daquilo que afasta ele, que é o pecado. Quer agradá-lo? Peça perdão. Paulo diz, lá em Romanos, capítulo 6, verso 23, se você quiser ver depois, mas ele fala assim que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. O pecado nos afasta de Deus. É terrível. Todo sofrimento e a morte tem a sua origem no pecado. Que o salário do pecado é a morte. Então ela sabe que está no pecado, sabe que está errando, mas ela continua e está morrendo aos poucos. Isso é triste demais, é triste demais. Meu Deus do céu. Por isso que aqui eu escrevi aqui assim, olha, todo sofrimento e a morte tem a sua origem no pecado. Todo sofrimento e até a morte tem origem no pecado. Então você quer se livrar do sofrimento? Peça perdão. Se reconcilie com o Senhor. Ah, mas eu não briguei com Deus, eu não... Não. Todo dia nós devemos fazer. O salmista, no Salmo 51, começa assim, ó. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Olha aí, tá vendo? Você tem dificuldade de conversar com Deus para pedir perdão? Então leia o Salmo 51. O Salmo 51 você pode ler ele em voz alta, porque é a nossa vida, é o nosso coração. Ó, o verso 3, ó. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Sempre está ali, ó. O pecado está batendo a porta, ele quer entrar. Vai de nós deixar ou não. É impressionante. Esse mal quer nos destruir todo dia. Este mal nos afasta de Deus e nos afasta das pessoas que nós amamos. Mateus 26. Então fica aí o Salmo 51, tá bom? Maravilhoso. Pode ler ele todo hoje. Mateus 26, 41. Aqui, ó. Vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Olha só. Então nós temos que vigiar e orar. Todo instante, todo momento, para que o pecado não roube o nosso coração novamente, nós venhamos a desagradar a Deus. O inverso é real também. Então, vigia e ora, porque você vai agradar a Deus. E mesmo que invada sua mente as vontades e os desejos, vigia, ora. Não, Senhor, eu não vou. Fique atento, não vacile. Entende? Não vou dar brechas à carne, mesmo ela sabendo que a carne é fraca. Mas olha, eu vou resistir. Isso agrada a Deus. Você está lutando. Tem que dizer não para a carne. Tem que matar a carne. Ser firme em suas decisões. Ser firme. E olha, um conselho para as meninas. As meninas. Os meninos tentam seduzir você. Seja forte. Tenha opinião. Não abra mão da sua pureza. Não abra mão. Não abra mão. Seja firme. Se vence o pecado confessando e abandonando. Isso agrada o Senhor. Isso agrada o Senhor. Confessando, abandonando. E se você tiver a oportunidade de não cair, melhor ainda. Mas se caiu, corre para Jesus.
corre para debaixo do sangue de Jesus, que nos limpa de todo pecado e culpa. Mas precisa confessar e precisa querer abandonar. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Que coisa, hein? Então, olha, feliz, bem-aventurado o homem que suporta, a mulher, a menina, o menino, o jovem, a jovem, o idoso, enfim. Bem-aventurado essa pessoa que suporta com perseverança. Tem que perseverar. A aprovação vai vir, o dia de estiagem vai vir, mas persevera até o fim. Você é aprovado, você é provado e depois é aprovado por Deus. Que coisa! Olha só, Romanos capítulo 6. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, para agradar a Deus, tem que morrer. Tem que morrer para suas vontades, para seus desejos carnais. Não se tornar nulo. Entende? Não é isso que eu estou dizendo. Você é um ser que sente, que pensa, que age, não é? Mas eu não estou falando para você ser um robô. Deus não nos criou como robôs. Entende? Mas você precisa morrer para esses desejos carnais. Se não é tempo, não avance o sinal. Se não é tempo, não vá. Eu vejo aqui jovenzinhos querendo namorar. Querem namorar com 12, 13, 14, 15, 16 anos. Pra quê? Pra quê? Não deve namorar. É um conselho que eu dou. Não namore cedo, não namore tão cedo, porque vai aflorar a sua carne, os momentos que você estiver sozinho, é difícil, é complicado, então fuja disso. Quer namorar? Então queira você namorar para noivar e casar, ok? Namoro, noivado e casamento, isso é de Deus. Agora começa a namorar jovenzinho e de repente você está terminando o ensino fundamental ainda, e aí o seu namorado ou você vai fazer faculdade para outra cidade. Ai, irmão, não dá certo. Então vai cuidar do futuro primeiro. Entende? Vai cuidar do futuro primeiro para depois você pensar nessas coisas. Aí você vai estar mais maduro, mais madura, e olha, aí tudo vai fluir de acordo com a vontade de Deus, porque crente não pode namorar muito tempo, não. Vejo pessoas namorando 5, 6, 7, 10 anos. Não pode não. Tem que ter objetivo. Tem que ter um objetivo. Então você namora, depois você fica noivo, depois casa. O namoro é para conhecer a pessoa, não é para ficar se esfregando, não é para ficar trazendo, aflorando a sua pele, seus desejos e vontades. Não, para você conhecer a pessoa. O noivado serve para você, vamos casar? Então a gente vai fica noivo, então você começa a comprar as coisas. A geladeira, o fogão, a televisão, a cama, o trabalho, você tem que ver essas coisas todas. Para depois você casar. Né? Não queira casar para depois ver essas coisas, que você vai sofrer demais. É isso, você não sabe. Eu não sei nem porque eu estou falando isso. Não é esse o assunto, mas Deus sabe. Ok? Outra coisa que agrada a Deus é o caminhar com Ele. Você caminha com Deus? Você está com Ele? E quando eu falo em caminhar com Deus, não tem como não lembrar de Enoque. Você conhece Enoque? Ele é assim, descendente de Adão ali, lá no comecinho em Gênesis. E olha, eu achei tão interessante, olha o que eu escrevi aqui assim, você parou para pensar que Deus não quis esperar Enoque morrer para ter ele, para ter a companhia dele?
Porque a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 5, verso 24. Quer ver só que fala? Olha o que diz a palavra de Deus. Então, ó, Gênesis 5, 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Você já parou para pensar nisso? Um homem andando nessa terra, ao ponto de Deus falar, não. A Bíblia está falando, andou Enoque com Deus, caminhou com Deus. E Deus falou, não, você, não, eu quero que você venha para cá logo. Então não permitiu nem que ele morresse, trouxe ele rápido para estar com Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. Eu fiquei impressionado. Hebreus capítulo 11, no verso 5, diz assim, ó, pela fé, Enoque foi transladado, ou seja, arrebatado. Exatamente isso que vai acontecer conosco quando Jesus voltar, quando Jesus vier buscar a mim e a você. Nós vamos ser transladados, arrebatados. Então assim, ó, para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Oh, mas que coisa fantástica! Enoque agradou a Deus. Assim, ele não era um super-homem, ele era como eu e como você, só que ele andava com Deus. Oh, que coisa maravilhosa, olha. Pois antes do seu arrebatamento obteve testemunho, houve testemunho de pessoas falando dele. Qual o testemunho que você dá para as pessoas? Aquele que você era uma pessoa e depois que Deus apareceu, você é outra? Não, não é esse testemunho que eu estou perguntando. Estou perguntando do seu testemunho de vida. Que as pessoas olhem para você, puxa, olha, aquela pessoa é honesta, aquela pessoa é maravilhosa, aquela pessoa ajuda, aquela pessoa estende a mão, aquela pessoa tem sempre uma palavra de ânimo. Toda vez que eu falo de pessoas assim, eu me lembro da Dona Ismene, a mãe do pastor Eduardo. Que mulher fantástica! Como aquela mulher emanava Jesus. Era a mesma coisa, o testemunho dela, ela nem precisava abrir a boca. Em compensação, tem outras pessoas, estava conversando com a minha esposa agora há pouco, fui num determinado lugar onde existem duas irmãs, são completamente diferentes uma da outra. Uma é uma maravilha, ela fala bom dia para você, ela sorri, ela brinca com você. Em compensação, a outra, ó, é só Jesus na casa, só Jesus na casa. Ok? Deus quer um relacionamento conosco. E se Ele quer esse relacionamento, Ele quer que você caminhe com Ele a ponto de conversar com Ele. As pessoas vão falar, você é doido, mas você não precisa provar nada para ninguém. Você está conversando com seu pai. Ah, mas foi Enoque. Tá bom, então vocês se lembram de Abraão? Abraão foi chamado amigo de Deus. Você imaginou? Abraão, amigo de Deus, fez tal coisa. Ah, que coisa maravilhosa. Ah, mas era Abraão, então tá bom, Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então não tem desculpa. Não tem. E Davi era tão pecador quanto nós. Você não concorda comigo? Esse Salmo 51 é ele gritando a Deus, porque ele vivia fazendo coisas erradas. Ele adulterou, ele matou, ele fez um monte de coisa. Mas mesmo assim ainda Deus olhava para ele, porque ele tinha um coração arrependido, caminhava com Deus, e Deus chamava ele de segundo o coração de Deus. Só a graça, que coisa maravilhosa. Aí você fala assim, mas e no Novo Testamento? Não tem como falar do Novo Testamento sem Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. João capítulo 15, verso 13 ao 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus está falando para os seus discípulos. Jesus está chamando os seus discípulos de amigos.
e ele tinha prazer em dar a vida dele pelos seus amigos. Você é amigo de Deus? Ah, eu quero ser amigo de Deus. E o verso 14 fala assim: vós sois meus amigos se fazeis o que vos mando. É como saber o que fazer? Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Muitas vezes estamos tão ocupados falando até de Jesus, mas não vivemos os seus ensinamentos. Vocês se lembram do domingo passado que eu estava falando a respeito de pessoas que falaram assim: mas Senhor, no teu nome nós expulsamos demônio, nós curamos, nós fizemos isso, aquilo, e Jesus fala assim: ó, apartai-vos de mim, não vos conheço. É para pessoas assim, que até falam dele, até fazem sinais e maravilhas, mas não tem essa comunhão, não caminham com ele ao ponto de conhecer o coração dele. Ah, eu quero estar mais perto, eu quero estar próximo do Senhor, eu quero estar ali, Senhor, eu quero ser seu amigo, eu quero estar incluso nessa palavra aqui, olha, Jesus falando assim, ó, vós sois meus amigos. Eu quero ser amigo de Deus, eu desejo isso, é o meu maior desejo, estar perto dele, ter comunhão com ele, estar vivendo aquilo que ele ensina, não só falando, mas viver aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não é? O mais importante para o cristão deve ser aquilo que ele pratica e não aquilo que ele fala. Porque, como que diz aí, né, falar até papagaio fala, não é? Mas viver aquilo que o Senhor nos ensina. Eu conheço muitas frases feitas em Facebook, conheço várias delas, de pessoas que eu conheço que postam, mas a vida dela não diz aquilo. Não diz aquilo. Devemos ficar vigiando, né? Vigiar e orar, sempre, todo instante. Outra coisa que agrada o Senhor é ajudar os outros. Gálatas 6, 9 e 10. Diz assim, ó: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A Bíblia está dizendo assim que nós devemos fazer o bem para todas as pessoas. Para todos, para o vizinho que talvez não seja cristão ainda, para o chefe, para aquela amiga lá na escola, na faculdade, enfim. Mas principalmente para os irmãos da fé. Nós devemos ajudar os nossos irmãos, principalmente. E como servir? Você não quer dizer só com dinheiro financeiramente, mas com conselhos bons, com orações, palavra de conforto, palavra de ânimo, encorajamento, uma carona, sabe? Qualquer coisa assim que você puder fazer, não deixe de fazer. Faça. Ou a última coisa que eu quero falar aqui, senão está muito longe, muito tempo já, é a comunhão. Não somente comunhão com os irmãos, mas comunhão com a igreja. Eu conheço muitas pessoas que se decepcionaram com outras pessoas e principalmente com o pastor. Ela apostou tanto as suas fichas, né, no pastor, e o pastor, uma hora ou outra, ele errou, ele pisou e ela ficou chateada e saiu da igreja. Irmão querido, irmã querida, como pastor eu digo para você, nós falhamos, nós erramos, porque somos humanos, somos falhos, e há necessidade dessas coisas acontecerem para Deus tratar com você e comigo, com você e com o irmão, com você e com a irmã, senão não existe tratamento, não existe o perdão, não existe o aprendizado de tudo isso. Precisa acontecer. Por isso que nós ceiamos juntos. Precisa estar sendo assim o elo forte na nossa comunidade, na sua comunidade,
onde quer que você esteja, precisa estar firme. Precisa estar firme, ter comunhão, sabe? Porque você tem essa comunhão, o irmão vai estar ali sempre perto de você, estendendo as mãos, mesmo você errando, mesmo você falhando, ele vai entender e compreender que eu e você somos humanos e erramos, falhamos, somos humanos, terrível isso, mas assim que errarmos, nós queremos estar ali acertando e pedindo desculpa, pedindo perdão. Agora, como que nós vamos fazer isso se a pessoa abandona a fé, não quer mais saber, não quer mais conversar, abandona a igreja? Você não está abandonando o pastor, você não está abandonando a irmã ou irmão, você está abandonando a noiva de Cristo. E quando você começa a falar mal da igreja, você está falando mal da noiva de Cristo. A coisa é séria. Então é mais fácil nós sairmos do que voltarmos e pedirmos perdão e nos acertarmos. Ouviu Satanás, fez o jogo de Satanás. Já pensou se Jesus ouvisse Satanás passando 40 dias no deserto, falando, olha, tá vendo essas pedras? Transforma em pão. Ó, faz aí, ó. Ele falou, não, Jesus não deu ouvidos a Satanás. Porque Satanás vem para roubar, matar e destruir. Você sabe disso. Você sabe disso. Jesus fez de tudo para não nos mantermos juntos. De tudo. Filipenses 2, versos 5, 6, 7 e 8. Quero ler aqui. Ó. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Mais uma vez, Jesus sendo exemplo. Você quer ter razão, você quer... Não, eu falo mesmo, eu faço isso mesmo, eu sou assim. Não. Esvazia-se de si mesmo. Assim como Jesus fez, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante à semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. E quando a gente lê aqui no verso 7, que fala assim, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Ele estava tão sujeito a ter todos os chiliques que nós temos. Ele estava sujeito a isso. Mas ele não. Ele submeteu, ele não fez isso. É impressionante. Jesus se colocou na condição de servo para que pudéssemos aprender através do seu exemplo como devemos agir para agradar a Deus. Você entendeu isso? Então, olha, se você não entendeu nada do que eu falei agora, só presta atenção nessa frase. Jesus se colocou na condição de servo para que pudéssemos aprender através do seu exemplo como devemos agir para agradar a Deus. Entendeu? E eu quero terminar dizendo assim, é possível agradar a Deus. Isso só pode ser possível se você estiver disposto. Mais uma vez depende de mim e de você. Mais uma vez. Tá bom? Então fica aqui essas dicas, vamos dizer assim, para você. Se você quer agradar a Deus, faça isso. Faça uma análise da sua vida. Né? Se submeta. Deixa eu colar aqui. Faça uma análise da sua vida. Tenha a Bíblia como manual da sua vida. Corta o pecado. Agrada a Deus caminhando com Ele. Ajuda os outros. E tenha comunhão com os irmãos e com a igreja, principalmente. Tá bom?